Você vai ouvir o testemunho da missionária Adriane Santos. Testemunho de livramento da parte de Deus. A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, quem vos saúda na santa e poderosa paz é a vossa irmã em Cristo, Adriane Santos. Aqui estou para relatar um livramento que eu recebi das mãos do Senhor. Como eu sempre digo, né? Não foi da forma que eu queria, mas foi da forma que eu sei que Deus quis fazer. Porque eu sei e eu creio que o poder de Deus vai além. Eu sei que o agir de Deus não tem limites e que tudo Ele pode fazer, né, irmãos? Não tem nada que seja, vamos dizer assim, impossível para Deus. E é por isso que eu tenho plena ciência e convicção que foi da forma que Deus quis fazer. Não me cabe entender, mas aceitar, né? Porque Deus faz da forma que Ele quer, na hora que Ele quer. Não é fácil, não adianta eu falar para vocês querer dar de super forte, vamos dizer assim, né? A ponto de falar que eu não sinto, porque ainda sou ser humano e ainda estou em corpo físico, né? Então é claro que a gente sente as emoções e sentimentos que a vida nos impõe. Mas eu quero relatar aqui para os irmãos, porque eu sei que tem muita gente se perguntando também, mas eu quero falar mais para que o nome do Senhor seja glorificado. E como uma forma de desabafar também, né? As duas coisas ao mesmo tempo, vamos dizer assim. Porque não adianta guardar tudo só para mim, se toda a IPFD está sabendo do ocorrido, mas porém não sabe, vamos dizer assim, o que realmente aconteceu. Então, que o nome do Senhor seja glorificado por intermédio desse testemunho, a qual eu vou estar contando. Não era o que eu queria contar não, meus irmãos, eu confesso. Mas é o que aconteceu e eu vou compartilhar com os irmãos. No dia 17 de março, né? Foi um dia normal, foi um dia tranquilo. E eu não me imaginava o que estava para acontecer até o final daquele dia, né? Porque foi um dia qual eu passei o dia na casa da minha mãe e tudo bem, sem intercorrência alguma, até porque já tinha algum tempo que eu estava bem. Como os irmãos sabem, eu internei no início da minha gestação por complicações com hiperêmese gravídica, né? Se os irmãos não sabem o que é, eu não vou explicar, mas os irmãos podem estar procurando saber, né? Para que não fique tão longo esse testemunho, apesar que eu sei que vai ficar um pouquinho, né? Eu vou tentar contar com detalhes os fatos mais importantes desse testemunho. Então, no início da minha gestação, eu fiquei internada por quase um mês por hiperêmese gravídica. E eu sempre contei para os irmãos, antes dessa gestação, que as minhas gestações anteriores sempre foram complicadas. Sempre teve uma intercorrência ou outra. Já cheguei a testemunhar na igreja as coisas que eu passei, né? Nas minhas gestações anteriores, né? E eu já tinha ouvido algumas vezes sobre os riscos das minhas gestações. Só que como sempre, para a honra e glória do Senhor Jesus, sempre terminou tudo bem. Então, algumas coisas a gente até acaba não levando em conta. Porque nessa gestação aconteceu porque eu quis, não foi acidente algum. Mas desde o início eu cheguei a falar com algumas irmãs, inclusive até mesmo por mensagem, que eu sabia dos riscos. Mas mesmo assim, eu queria, né, ter essa criança. Igual eu disse, sempre terminou tudo bem. E nada se compara ao acontecimento de agora, né?
Sempre consegui ter minhas crianças com saúde, nunca precisaram nem de incubadora, mesmo sendo todos prematuros. Deus me deu todos com saúde, né? E eu pensei que novamente iria ser assim. Pudesse ter algumas intercorrências durante a gestação, mas que no final fosse dar tudo certo. Eu comentei isso com algumas irmãs, que eu vou correr os riscos e eu creio que no final iria dar tudo certo. E assim aconteceu. De me engravidar, né, meus irmãos? Mas não terminou bem como eu gostaria que terminasse. Mas, louvado seja Deus, né? Foi do jeito que Ele quis. Então, eu não vou prolongar muito. Não vou deixar a emoção tomar conta, vamos dizer assim. Porque Deus fez da forma que Ele quis fazer. Naquele dia, como eu disse, foi um dia normal. Estava tudo bem. Eu passei o dia com a minha mãe. Não fiz esforço algum, né? Porque estava acontecendo uma divergência de informações entre os diagnósticos, vamos dizer assim. Desde o início, eu fui diagnosticada com placenta prévia. É uma complicação da gestação. Eu nunca tive esse quadro anteriormente. Mas estou procurando as melhores palavras para falar com os irmãos. E dessa vez aconteceu. Durante minha internação por hiperêmese gravídica, eu acabei descobrindo ali no início ainda que eu tinha placenta prévia. Mas naquele momento não era preocupação para os médicos, porque eu estava ali para tratar daquele quadro de vômitos incessantes que me levaram a ter desidratação, que me levaram também a ter o quadro das enzimas hepáticas, né, aumentadas. Ou seja, mexeu bastante ali naquele momento com toda a estrutura do meu corpo, né, por conta que eu não conseguia me alimentar. E assim foi até os dias de me ganhar, né, mas com a medicação para vômitos eu conseguia controlar. Não estava descontrolado igual no início da gestação. Por isso que, louvado seja Deus, que eu não precisei de novas internações. Mas, porém, o enjoo persistiu até o dia de ganhar a minha neném. Então, eu sabia que eu tinha esse diagnóstico. Apesar dos médicos não me alertar sobre os perigos, eu sempre fui um tipo de pessoa que procuro me manter informada sobre tudo o que está acontecendo no meu corpo, sobre tudo o que está acontecendo ao meu redor. Eu comecei a fazer pesquisas e pesquisas para descobrir o que significava esse diagnóstico de placenta prévia, mesmo que os médicos não me falassem dos riscos aos quais ela representava. Eu procurei saber de tudo nos mínimos detalhes e fiquei sabendo que ela poderia ter sangramentos no decorrer da gestação. Mas louvado seja Deus que isso não me aconteceu. Em nenhum momento da minha gravidez eu tive sangramentos. Vamos dizer, o que mais de alteração que teve nessa gestação foi os vômitos, foi os enjoos. E a intercorrência era essa. A placenta prévia estava tudo sob controle. Mas em todas as consultas que eu ia, eu sempre falava sobre esse diagnóstico de placenta prévia. E os médicos não pareciam dar muita importância, apesar que eu tinha pesquisado a fundo o que significava isso. Então, toda ultrassom que eu ia fazer, eu perguntava, né? Como está a placenta, como está a neném. Eu procurava saber tudo. Eu me informava de todos os detalhes e eles não davam, vamos dizer assim, a devida atenção. Parecia que para eles era uma coisa muito comum e isso me trazia preocupação. Tanta preocupação que eu já tinha comentado até com a minha mãe, né? Que eu estava com medo do dia do parto, que eu ia confiar somente em Deus, porque eu não sabia o que isso podia resultar para mim.
mas que até aqui estava tudo bem, graças a Deus, louvado seja Deus, que eu não fui internada nenhuma vez pelo quadro de placenta prévia, eu não tive nenhum sangramento durante a gestação e foi tudo certo, mas eu sempre falava com minha família, né? Eu falava dessa placenta, em todo momento eu falava, eu não vou poder ter parto normal, se alguém me acompanhar no dia do meu parto, não deixa fazer parto normal, né? Porque eu não posso ter, mesmo que eles não deem a devida importância, mas eu sei o que é esse diagnóstico, então se eu não tiver em consciência se algo acontecer, que vocês venham falar, né? Para não fazer parto normal em mim. E falava para minha mãe, pode ser que eu precise de doação de sangue, se aconteceu hemorragia, pode ser que eu necessite, né? Da doação, da transfusão do sangue, né? E eu falava, era bom que vocês soubessem o tipo de sangue de vocês, porque se caso eu precisasse, e minha mãe sempre tentando me tranquilizar. E eu sempre dizia para ela, mãe, eu nunca tive medo de parto. Os meus 3 foram todos partos normais, e eu já tive gestações anteriores complicadas, mas não com esse diagnóstico, então assim, eu tô com um pouco de receio do que esse parto possa representar na nossa vida, né? E, inclusive, eu falei para minha irmã também, a minha irmã Andréia. Eu falei, irmã, a minha mãe vai ficar de acompanhante comigo no hospital. Mas, assim, eu tô muito preocupada porque eu tenho medo de sair da sala de parto para UTI. E eu tenho medo também da minha mãe não ter preparo para isso, né? E acabar ali ficando muito nervosa e acontecer alguma coisa com ela. Eu falei para minha irmã, mas vamos orar para que no fim dê tudo certo. Mas eu tenho medo de ter que ir para a UTI. Mas eu sempre colocando na presença de Deus, né, meus irmãos? Porque até ali estava tudo certo, mas algo no meu coração me deixava receosa, porque eu via o meu diagnóstico e não tive um acompanhamento especial por conta disso. Mesmo eu falando a todo momento para os médicos, eu não tive acompanhamento assim por conta disso, não. Eles me acompanharam por conta da minha hiperêmese gravídica, mas não por conta da minha placenta prévia. E isso me trazia, de certa maneira, preocupação. E assim foi durante a minha gestação. Já estava nos dias de ganhar, porque meus filhos todos são prematuros. Eu nunca ganhei os meus bebês de 9 meses completos. Toda a igreja de PFD sabe disso, que eu sempre falei com todos, que era complicado e que eu não ganhava de 9. E tinha alguns irmãos que falavam, não, essa vai chegar até os 9, essa vai chegar até os 9. O meu parto estava previsto para de 15 a 20 de abril e eu passei mal, assim, aconteceu isso no dia 17 de março. Porém, para os médicos, né, um bebê a termo, ele é de 37 a 40 semanas. E eu estava de 35. Ou seja, faltava 2 semanas para mim estar com o bebê a termo no meu ventre, né? Então, todas as minhas preocupações ali acerca do meu bebê já haviam se acabado. Porque eu sabia que, mesmo se houvesse um parto prematuro, a minha neném iria sobreviver. Porque ela já estava bem formada, estava bem gordinha, né? Estava muito bonitinha minha filha, né? Então, assim, a minha preocupação não era tanto com ela. A minha preocupação era em termos da minha saúde. Eu der uma hemorragia e acontecer alguma complicação. Então, minha preocupação maior era essa. Mas eu sabia que a minha neném iria dar tudo certo, né? E aconteceu que no dia 17 eu dei uma hemorragia aqui em casa. E eu já estava com a bolsa da neném, a minha bolsa toda pronta para ir para a maternidade, para ganhar a minha filha. Porque, como eu disse, já estava nos dias, né? Para mim já estava nos dias. Já estava, vamos dizer assim, já estava até me surpreendendo, que estava demorando um pouquinho mais, né? Para ela nascer. Então, para mim estava tudo certo acerca do nascimento dela. Quando eu cheguei da casa da minha mãe no dia 17, eu me deitei. Em seguida, busquei minha filha Ana na escola com meu esposo, né? Ele foi dirigindo, eu fui no banco de passageiro. Cheguei aqui em casa, me deitei novamente, enquanto ele preparava a janta. Vamos dizer assim, quase nos dias finais, né? Quase
quase não, na etapa final. Então eu estava um pouco bem cansada, pesada. Eu me deitei e meu esposo foi cuidar da janta. Quando eu fui tomar banho, alguns instantes eu fiquei deitada e me levantei para tomar banho. E eu comecei a sangrar bastante. E eu gritei ao meu esposo para que ele viesse ver ali o que estava acontecendo, porque eu estava esperando a minha bolsa se romper. Porque eu já tinha perdido alguns dias atrás o tampão mucoso, né? As irmãs sabem o que é isso. E eu já tinha perdido uns dias atrás, então eu já estava sentindo umas cólicazinhas. Já tinha falado com a minha obstetra sobre, né? E ela disse que estava tudo normal, que se eu entrasse em trabalho de parto era para mim esperar as contrações de 10 em 10 minutos, porque eu não poderia ter um parto normal, então eu deveria me precaver, né? A minha obstetra já tinha me falado isso. Nos começos da contração você já vem, quando tiver de 10 em 10 minutos, na verdade é o começo, é o início, é o momento exato de você correr para a maternidade. E eu estava sentindo alguns dias cólicas, mas porém muito espaçadas, uma da outra. E então, eu estava esperando para que ficasse mais próximas, né, uma da outra, para que eu pudesse ir para a maternidade. E esse sangramento fez mudar todos os meus planos, porque até então minha mãe seria minha acompanhante, né, estava programada assim. Mas eu comecei a sangrar, e quando eu vi sangue, a única coisa que eu pensei naquele momento foi em ir para a maternidade. Não pensei mais nada. As outras pessoas que estivessem preocupadas comigo, da minha família, eu sabia que daria um jeito, né, de estar lá. E meu esposo e eu corremos para o hospital. Minha filha me vestiu, porque eu não podia dar um passo, que esguichava bastante sangue. E eu fiquei na porta do banheiro de forma que eu não dava nem um passo para frente. E falei para minha filha, arruma roupa para mim, me ajuda, porque eu não posso andar, porque esguichava bastante sangue. E ela veio, preparou tudo, né, minha filha Adriele, me vestiu, e eu falei pro meu esposo, coloca um lençol no banco do carro, porque se eu for dessa maneira pro carro, eu vou sujar bastante o carro. Aí ele ali preparou o banco do carro e pegou minha pasta, né, com todas as documentações do meu pré-natal, e nós corremos para o médico, para a maternidade onde eu fazia acompanhamento. Chegando lá, é um prédio, né? Eu fiz a minha ficha, ainda com bastante sangramento. As pessoas que estavam ali ficaram todas assustadas, né? Eu falando, eu estou gestante, eu estou sangrando, e não sei o que foi, estou sangrando. Aí quantos meses? Eu falei, já estou no dia de ganhar. E me subiram com urgência para a maternidade. Fizeram a minha ficha e me subiram com urgência. Foi poucos minutos, eu já estava na maternidade. Chegando lá, as médicas me examinaram e falaram que o colo do meu útero estava fechado e que não era um sangramento que vinha do útero, né? Porque dizendo elas, naquele momento, que o meu colo do útero estava fechado. E outra vez fez o toque, e a outra ainda disse, mas ela tem placenta prévia, ela não pode receber toque. A outra mesmo assim veio e fez o toque. E me mandaram, vamos dizer assim, para a sala de ultrassom. Ouviram o coração da neném, ali viu que o colo do útero estava fechado, melhor dizendo, vou tentar contar detalhes. E viu que o colo do útero estava fechado, os batimentos da neném eles ouviram no aparelho chamado sonar, estava perfeito também os batimentos da minha filha. E eles falaram, vou te levar para a sala de ultrassom para nós avaliar. E me levaram para a sala de ultrassom. E ali, meus irmãos, eles viram que a minha filha estava bem. E eu pedi, por favor, olha minha placenta, porque eu fiz um ultrassom que fala que a placenta tinha subido. Eu acho que umas 3 semanas atrás eu tinha feito uma, que eles falaram que a minha placenta tinha subido e que estava normal. Aí eu fiz uma um dia antes de acontecer esse fato e falaram que a minha placenta permanecia baixa. Aconteceu esse erro de informação, igual eu falei para os irmãos um pouco atrás nesse testemunho. E aí eu fiquei confusa com aquilo. Então eu falei assim, deu que placenta baixa. Minha gravidez inteira foi placenta baixa, mas porém, umas 3 semanas atrás falaram que minha placenta tinha subido. E agora
deu ontem na ultrassom que eu fiz que continua baixo. Então, averigua, por favor, para mim, a minha placenta. Todo o tempo eu tinha preocupação com essa placenta, porque, igual eu falei, eu me informei durante a minha gestação inteira acerca dessa placenta. Então, praticamente, eu queria ensinar os médicos o que eles deveriam fazer. Mas vocês sabem, né, meus irmãos, que ali não somos ouvidos, né? Eles agem do jeito que eles estudaram para agir, ou pelo menos era para ser assim, né? Vamos dizer. E ali eles analisaram minha placenta e falaram, não, sua placenta realmente está baixa, mas os batimentos da neném tá perfeito, o colo do útero está fechado, então não tem perigo, não vemos risco, né? E vamos internar você só mesmo para te observar. Você vai ficar internada durante a noite, só mesmo para a gente observar. E me internaram. E eu olhei para o meu esposo e falei assim, meu Deus, elas não vão fazer o meu parto. E eu sangrei tanto, que eu tô preocupada. E eu continuava sangrando, mas não com a mesma intensidade da qual eu tinha saído aqui de casa sangrando. Mas, porém, em nenhum momento eu fiquei totalmente sem sangrar. E ali, como o sangramento tinha diminuído, e como a minha neném estava bem, com o útero fechado, eles não viram risco, né, no meu quadro. E me mandaram para o quarto. E ali no quarto, eu fiquei de observação alguns instantes, até ver o que aconteceria. Não tinha muito sangramento mais, igual eu dei entrada, né? E passado alguns momentos, horas, vamos dizer, veio uma funcionária, uma estagiária do hospital, tentou colocar um aparelho em mim para ouvir os batimentos da minha filha. E ali eu vi que ela estava confusa acerca daquele aparelho, ela não sabia usar aquele aparelho. E foi diversos tempos, né? Vamos dizer assim, tempos para ela conseguir colocar aquele aparelho para funcionar. E quando finalmente ela conseguiu, a minha irmã estava de frente com o aparelho, eu estava deitada. E eu e minha irmã conversando, a minha irmã percebeu que o aparelho tinha baixado, né? Porque naquele momento ao qual eu fui para o hospital, a minha irmã conseguiu chamar o Uber, foi atrás. E ali, quando meu esposo viu que estava tudo bem comigo, com a neném, ele pediu para minha irmã passar a noite comigo, que ela já estava lá no hospital, no andar de baixo. Aí ele desceu, ela subiu. Então, nesses momentos seguintes, a minha irmã estava ali comigo. E ela viu quando os batimentos da minha filha começaram a cair. Aí ela falou para mim, minha irmã, tá caindo o aparelho, tá mostrando que os batimentos tá caindo, tá normal? Aí eu falei, quanto que tá? Ela falou assim, tava 123, mas agora tá caindo para 100, para 99. Eu falei, não tá normal, é um mínimo 110, 112, não tá normal. Aí em seguida entrou essa estagiária novamente e eu questionei ela. E ela disse que era porque o aparelho estava ruim, era porque a posição da minha filha estava ruim, era porque minha placenta estava numa posição ruim. E começou a mexer naquele aparelho ao invés de chamar a médica, meus irmãos. E tentava posicionar o aparelho, tentava posicionar, e nada daquele aparelho funcionar novamente. Ali foi perdendo-se tempos e mais tempos, né? Até que entrou uma terceira pessoa na sala. Eu não sei se é médica, se é ajudante. Sei que ela também estava presente no meu parto. E ali ela olhou e começou a corrigir aquela funcionária. Não é assim que usa, você está fazendo tudo errado, que não sei o quê. Foi ensinar aquela funcionária a como usar o aparelho. E nisso, meus irmãos, o tempo passando. E eu já tinha visto que os batimentos da minha filha tinham caído, mas como eles falaram que era defeito no aparelho, veio a chefe, começou, eu fiquei vendo até onde aquele ia dar. Falei, talvez seja problema no aparelho, né, porque lá na ultrassom estava tudo normal. Aí a médica em seguida começou a tentar ouvir também essa pessoa e não conseguiu. E forçou, mas a todo momento ela falava, não, é porque a neném tá de costa, ela tá numa posição ruim, não, é porque sua placenta tá numa posição ruim, então tampa os batimentos, e ficava falando essas coisas. Passado algum tempo, nada dela ouvir. Pediu para trazer o aparelho sonar novamente, tentou mais alguns instantes e nada novamente dela ouvir os batimentos da minha filha. E diante desse quadro, ao invés de me levar para o parto de emergência, não, meus irmãos. Já tinha horas que eu estava ali internada e me levaram
para fazer outro ultrassom. E nessa ultrassom foi-se mais algum tempo, chamava um, chamava outro, que por fim veio outro e falava aumenta o volume, mas em nenhum momento eu pensava que tivesse acontecendo algo com minha filha, apesar disso tudo. Eu não sei se foi Deus me tranquilizando, eu não sei se eu estava, vamos dizer assim, esperando mesmo, porque eu estava por aquele parto que eles fizessem logo para mim ver minha filha. Então, assim, eu não imaginava que tivesse acontecendo alguma coisa. Ou talvez eu pensava, talvez até tá, mas para eles agir logo para tirar minha filha, né? Porque minha filha tem que nascer hoje. Eu não imaginava que ia ter o desfecho que teve. E o que acontece? Chama um, chama outro, me levaram pro centro cirúrgico para uma cesárea de emergência. Decidiram ali. Mas em nenhum momento eles falaram que a minha filha não tinha batimentos, embora eu não conseguisse escutar. Não falaram que a minha filha estava em óbito fetal. Não falavam nada. E naquele momento, como eu disse, eu sangrava pouco. Nada como a princípio. Que eu sangrei bastante quando eu saí daqui de casa, né? Chegou a sair coágulos. Então, para mim, estava controlado. Se os médicos falavam que estava controlado, eu acreditava que estava controlado. E foi horas para fazer o meu parto, né? Até tomarem a decisão de fazer o meu parto. Quando fizeram o meu parto ali, uma cesariana de emergência, que constataram após o nascimento da minha filha, começaram a tentar fazer reanimação. Mas, porém, antes disso, a médica já tinha falado comigo, olha, se a sua filha não nascer chorando, nós vamos levar ela ali, fazer uns procedimentos, em seguida a gente traz para você. Mas se ela nascer chorando, a gente traz imediatamente para você conhecer. Eu pensava que estava tudo sob controle, porque eu nunca tinha passado por uma cesariana na minha vida. Meus partos foram todos normais. Então, não imaginava que era alguma complicação. Eu pensava que era um procedimento, né, do parto. E achei bom que eles haviam tomado a decisão de fazer o meu parto naquele momento, só que não sabia eu que já era tarde, que eles haviam tomado aquela decisão muito tarde, quando viu que o quadro estava grave com a minha filha até o momento, né? Aí fizeram, mas quando me abriram, eles se depararam com uma hemorragia muito forte, muito forte. Eu não estava sangrando para fora, mas porém eu estava sangrando por dentro. Ou seja, meus irmãos, eu estava naquele momento já em risco e também não sabia da gravidade, né, do meu quadro naquele momento. Eu sangrei bastante por dentro. A minha irmã, que conseguiu chegar na porta do centro cirúrgico, porque ela não conseguiu entrar para dentro, diante do quadro que eu estava, ela não conseguiu entrar, mas ela conseguiu ver pelo lado de fora do centro cirúrgico. Ela disse que eu sangrava muito, 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 de forma que ela chegou a temer pela minha vida. Ela não imaginava que a neném estivesse em risco também, mas pensou que o risco naquele momento fosse eu, somente eu, porque a atenção naquele momento no centro cirúrgico foi voltada para o meu quadro, né, que eu sangrava bastante. Ela disse que meu sangue esguichava na cara da médica, né? E as roupas das médicas chegaram a ficar sujas. Ela disse que o centro cirúrgico foi tomado de sangue. Ela conseguia ver o desespero da equipe. E eu comecei a sentir mal, mas não sabia o que estava acontecendo. Eu comecei a sentir muita falta de ar, muita falta de ar. Eu comecei a sentir muita dor no peito. Eu comecei a sentir tontura, ansiedade, eu comecei a sentir um suor frio, um quenturão ao mesmo tempo, como se eu fosse desmaiar, um mal-estar terrível, de forma que a minha vontade era levantar naquele momento e sair correndo daquele centro cirúrgico, por causa do desespero que me bateu, mesmo não sabendo o que estava acontecendo. Mas eu pensei comigo, gente, será que isso tudo é normal para uma cesariana? Será que é efeito da anestesia? O que será que está acontecendo? Eu tentei puxar minha mão, e quando eu tentei puxar minha mão, naquele momento, o homem que estava do meu lado, que até então, naquele momento, eu não tinha visto, né, o anestesista, ele falou para mim que eu não podia arrancar aquilo da minha mão, pediu para mim
me manter quieta. Eu falei para ele, eu tô passando mal, tô sentindo muita falta de ar. Isso é normal? E ele tentou me tranquilizar, dizendo que aquilo era normal. Porém, a dor no meu peito aumentava, de forma que eu segurava assim o meu peito e tentava respirar, e o oxigênio parecia que estava ficando curto. Eu fui me sentindo ofegante e parecia que eu ia sumir. Eu não sei explicar aquela sensação. Horrível, meus irmãos, horrível. Mas eu não sei explicar com mais detalhes o que eu senti naquele momento. Mas como o anestesista falou que era normal, eu tentei me tranquilizar. Fechei os meus olhos, coloquei a mão na minha cabeça e fiquei somente em espírito, né? Fiquei parada naquele momento ali, quando a médica veio do meu lado, surgiu do meu lado, pegou na minha mão e me falou que eu estava tendo uma forte hemorragia, né? E falou para mim sobre a minha situação real. Hoje em dia eles não escondem mais, né? E perguntou para mim se eu tinha interesse em continuar, vamos dizer assim, com alguns procedimentos que eu tinha pedido, né? Aí ela falou assim, você quer continuar ou você quer interromper? Aí eu falei, não, vamos dizer, continua. Porque assim, eu fiz, né, a laqueadura, como eu disse para os irmãos. Minhas gravidez nunca foi saudável, sempre foi de alguma forma complicada. E essa se agravou intensamente, mais do que eu imaginava. E ali a médica perguntou se eu queria fazer a laqueadura. E eu disse que sim, que eu tinha interesse em fazer a laqueadura sim. E ali foi feito, né, meus irmãos? Mas não se apaga da minha mente que eu ouvi a todo instante o anestesista pedindo por adrenalina. Ele pedia e aplicava adrenalina em mim. Eu via quando pediam mais e aplicava. Eu vi quando eles pediam lençóis para tentar conter a minha hemorragia, porque os gases não estavam sendo suficientes. E ali eu descobri que eu estava também com um descolamento de placenta. Eu não imaginava que eu poderia ter esse diagnóstico, né? Nem sabia dos riscos desse diagnóstico, porque até então minha preocupação era só a placenta prévia. E ali eu estava diante de um sangramento de placenta prévia, segundo os médicos, juntamente com uma hemorragia de descolamento de placenta. O meu quadro se agravou bastante, preocupou toda a equipe médica e Deus me deu ali nova vida, né? Vamos dizer assim. Ele quis poupar a minha vida porque a medicina me deixou ciente do que é esse quadro. Diz que é o quadro mais grave que existe na obstetricia. Foi esse quadro que eu tive ali naquele momento, porque além de um tipo de hemorragia, eu tive 2 tipos de hemorragia ao mesmo tempo, e todas as 2 hemorragias são graves. Porém, o descolamento de placenta, ela é ainda mais grave, porque corre o risco deles não conseguir estancar, né, o sangramento, colocando a vida de mãe e bebê em perigo. E foi o que aconteceu. Mas, infelizmente, eles não diagnosticaram a tempo o descolamento de placenta e só vieram a descobrir depois que me abriram, que viram como eu estava por dentro. A minha irmã disse que foi horrível, horrível, horrível ver aquela cena, que não se apaga da mente dela de forma alguma, e que ali ela percebeu, né? Ela viu que estava me perdendo e que a maior preocupação dela naquele momento foi esse. E foi grave, um sangramento assim que foge até do controle da medicina humana, porque corre o risco deles não conseguir estancar. A minha bebê, eles não conseguiram salvar, porque, igual eu disse, houve atraso no diagnóstico. Se eles tivessem descobrido a tempo que eu estava com hemorragia por descolamento de placenta, havia dado tempo deles intervir, né? E ter salvo a vida da minha bebê. Mas, porém, houve demora nesse diagnóstico. Descolamento de placenta ele é grave quando ele acontece no 3º trimestre da gestação, na última etapa da gestação. No começo, as pessoas chamam de descolamento, mas não é nem descolamento de placenta, é descolamento ovular.
Então é mais fácil eles controlar. Mas já no terceiro trimestre é um quadro grave. É o quadro mais grave que existe na obstetrícia, que coloca a vida de mãe e bebê em risco. E enfim, meus irmãos, foi isso que aconteceu. Deus quis poupar a minha vida por algum motivo. Deus quis poupar. Foi quase que eu dei choque hipovolêmico, né? Essa foi a causa da morte da minha bebê. Ela deu choque hipovolêmico, causado por descolamento de placenta e hemorragia de placenta prévia. Como eu disse, né? Foi erro da medicina, eu sei. Houve demora no diagnóstico, poderia ter sido evitado. Se tivesse sido descoberto logo que eu dei entrada, minha filha estava bem, os batimentos dela estavam perfeitos. Eu não estava em trabalho de parto naquele momento, o córdo neutro estava fechado. Então, se eles tivessem feito uma cesárea de emergência naquele momento, como realmente era para ser, teria dado tempo. Mas, por algum motivo, Deus poupou a minha vida e a minha neném eu devolvi para Ele, né? Pura, sem pecado, e eu devolvi para Deus. Agora cá estou eu, né? E Deus quis fazer da forma que Ele quis. Deus quis fazer da forma que provei, né? A Ele fazer. Não sei como me expressar. Porque é coisa que a mente da gente vaga, tem hora, né, meus irmãos? Ainda mais eu que estou diante de uma situação a qual ainda estava me recuperando. Mas Deus sabe todas as coisas. Não é fácil. Então eu peço para os irmãos empatia, porque é o que tem faltado muito, né? Entre os irmãos. Às vezes, comentários desnecessários, consolos desnecessários. Tem palavras que não precisam ser ditas, né? Tem coisas que não precisam ser faladas. E eu peço aos irmãos que tenham empatia, cautela, né? Certos comentários podem ser evitados. Eu prefiro me consolar com Deus, né? Porque tem pessoas que às vezes acabam ferindo mais ao abrir a sua boca. E é difícil. Porque no momento de luto, meus irmãos, no momento difícil, tem palavras que é complicada da gente digerir. O que para muitos crentes, é normal. É normal quando está tudo bem, quando está tudo certo. Mas tem situações na nossa vida que a gente está enfrentando porque é o jeito de enfrentar. Vamos dizer assim, ninguém quer passar por uma situação dessa. É para o teu relevo espiritual, tudo bem, eu creio, mas ninguém quer passar uma situação como essa para ter um relevo espiritual. Ninguém quer passar uma situação como essa para receber alguma coisa, vamos dizer assim. Mas nós temos que passar. Então, peço aos irmãos que somente continuem orando por mim, por minha família, para que Deus nos dê força, para a gente atravessar mais essa. Eu já passei por tantas e tantas e tantas e aqui estou. E para a honra e glória de Jesus, sobrevivi a tempestades e às dores que eu pensei que eu nunca fosse sobreviver. Deus tem me mostrado que Ele é Deus na minha vida, né? Ele tem me feito forte para suportar. E que Ele continue me dando força e graça. Eu peço aos irmãos que somente orem por mim e pela minha família, né? E se eu estou aqui é pela graça, pela misericórdia, pela infinita bondade do Senhor, porque não era para mim estar. Era para mim ter partido, porque quase entrei ali em choque hipovolêmico, né? Pela perda de sangue. A equipe médica me deixou ciente do meu quadro, do que aconteceu, do risco que eu corri. Ainda falaram que conseguiram salvar a minha vida, mas infelizmente não conseguiram salvar a vida da minha bebê. E que diante de um quadro como esse é muito complexo e que é o quadro mais grave que existe e desafiador que existe na obstetrícia. Foi o meu quadro. Que inclusive falaram que vai entrar para a estatística, né, do hospital, por ser um quadro bastante difícil, vamos dizer assim. Estamos buscando direção em Deus, né, acerca de como prosseguir, como proceder daqui para frente, porque apesar de ter sido permissão de Deus, porque tudo acontece com a permissão de Deus, não deixa de ser um erro médico,
não deixa de ser uma imperícia ou imprudência médica que poderia ter sido evitada. Então, quanto a isso, nós estamos vendo o que fazer e seguir adiante, né, meus irmãos? Deus nos dando força e graça. Eu agradeço a todos que ouviram esse testemunho, tentei resumir, mas acabou que foi longo, né? Eu ainda resumi muitas partes, mas tá aí. Eu sei que muita gente está se perguntando o que aconteceu, foi isso que aconteceu. Perdi minha neném, ela já estava no dia de nascer, como eu disse, né? Deus recolheu para ele, mas me deu vida. Deus me deu vida, por algum motivo Ele me deu vida para me prosseguir mais um tempo, né? Até onde Ele quiser. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.